Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho contar pra vocês tudo que eu li no mês de março. Vou começar, como sempre, falando dos e-books. Eu li aqui no Kindle História Secreta. Quem viu meu vídeo de indicações de leitura para o Dia Internacional da Mulher percebeu que eu falei dessa história, que é a história da Imperatriz Teodora, lá no Império Romano do Oriente. E aí eu já faço uma correção, porque eu falei que era o Império Romano, só que eu esqueci de falar que era do Oriente, né? Era a região de Constantinopla e tudo mais. E aí eu até falei, imagina o que é ser imperatriz, né? Desse império todo, Império Romano, toda a França, Itália. Não. França, Itália, Portugal, Espanha, toda aquela região é Império Romano do Ocidente, só que ela era do Oriente, toda aquela região de Constantinopla, que hoje era a Turquia e mais algumas coisas lá agregadas, né? Havia outra configuração. Aqui é a história do imperador, acho que Teodósio, acho que é esse o nome dele, já até esqueci. E da Teodora. A Teodora, ela era uma cortesã, ela era prostituta. O imperador se apaixonou por ela e casou-se. Lá no outro vídeo eu contei mais. Vou me ater ao que eu não contei lá, né? Lá eu já disse que ela e o imperador eram bem cruéis, assim, pessoas sem limites, assim, de mandar matar. Ela mandou matar o filho, pra vocês terem ideia. Sim, porque ela fez vários abortos e só que teve uma situação que ela não conseguiu abortar, ela traía muito o marido, enfim. E ela teve o filho e deu. O pai da criança levou e quando o filho, depois de adulto, voltou e falou, quis procurar por ela, ela mandou sumir com ele. E os dois eram assim, faziam coisas assim que ninguém acredita. E essa história secreta é contada por um grande historiador da época. E na época ele só podia contar assim histórias oficiais. E é claro, aqui ele está revelando tudo, por isso que o nome do livro é História Secreta. Ele está revelando o que ele não podia contar na época. Tanto é que este livro ficou guardado, acho que na igreja, e só 1000 anos depois, acho que 1600 e pouco, século 17, que ele tornou-se público e ele foi publicado, acho que no século VII, né? Porque ele era contemporâneo, ele sabia tudo que acontecia, ele via. E aqui ele conta, relata todas essas coisas, o sumiço do filho, coisa que ele não podia contar na época, né? Eu falei, não falei o nome dele, né? O Procópio de Cesária, o nome do historiador. Então ele não podia falar na época para não sofrer represália, né? A gente sabe. E ele conta tudo como era, fala do, acho que era general, algum oficial deles lá também, dos imperadores, que era muito chifrudo, como a esposa também o traía ou enganava. E ele conta tudo de maneira engraçada até. E aí eu vou fazer uma retificação, né? Porque quem me acompanha sabe que eu já disse em mais de um vídeo que eu não gosto de discurso indireto. Eu acho que deixa o leitor fora da obra. E não é bem isso, aqui é discurso direto, é muito legal. Então assim, tudo que eu falei de discurso direto das outras obras, foi o caso de, sei lá, a Rainha Ginga, por exemplo, eu não retiro o que eu falei lá, continuo pensando o que eu pensei, mas aí o problema é que eu generalizei, eu falei discurso direto de maneira assim discriminada. Aqui a gente tem um exemplo de discurso direto muito bom, narrativa altamente envolvente, então retifico que eu não gosto de discurso indireto mal feito. Então, para mim, um discurso indireto mal feito é quando começa a narrar, relatar de maneira superficial, deixando o leitor fora da obra. Não tem uma tensão narrativa. Você não se envolve tanto, você fica à margem da obra. Fica um hiato entre leitor e obra, autor e narrado, enfim. Não gosto, acho que fica... não prende, sabe? Lendo esse aqui, eu pensei, não é o discurso indireto que me incomoda, então é o discurso indireto mal feito. Mas aqui é um exemplo de bem feito, ele envolve a gente, você fica com vontade de ler mais, ele tá contando tragédia, mas você fica interessado. Ele usa uma linguagem muito próxima. Essa minha edição está em espanhol, eu não acredito que seja coisa de narração, de tradução. Eu acredito que seja de sintaxe mesmo, de maneira de contar, sabe? Gostei bastante. O outro livro que eu li aqui é uma peça de teatro do Aristófanes, As Nuvens, né? O Aristófanes, a gente sabe, é contemporâneo do Sócrates, Platão e tudo mais. Ele era um comediógrafo, ele era um poeta que fazia o que os gregos chamavam de poesia baixa, né? Que é para causar o riso. As tragédias são poesias que só tratam de reis, príncipes e tudo mais. E as comédias tratam do povo comum, para escárnio e tudo mais, né? Eu já falei pra vocês, pobre, pessoa comum, para ser
motivo central de literatura, protagonista e tal, só lá pelo século XVII, mais ou menos. Porque antes disso aparece para fazer rir, bobo da corte, alguma coisa, né? Fazer figuração e tal. O que é legal nesta obra? O sarro que Aristófanes tira de Sócrates. Aqui tem o Sócrates como uma personagem, e o Sócrates aparece muito avoado, por isso as nuvens. Sabe, totalmente pancada, assim, falando umas coisas que tem nada a ver. Aqui é a história de um cara que vai querer aprender filosofia com Sócrates, vai querer ser um discípulo de Sócrates, só que o Sócrates acha ele muito burro, e o Aristófanes tira um sarro assim do Sócrates, colocando na boca dele umas coisas assim ridículas, umas coisas de gente avoada e tal. É assim, eu fiz um vídeo sobre a morte de Sócrates, eu vou deixar aqui nos cards, e lá eu comento 3 diálogos platônicos que tratam da morte de Sócrates, e um deles é Apologia de Sócrates, em que Sócrates faz sua defesa, né? Ele foi acusado de perverter lá os jovens e profanar contra Deus, contra Zeus, aliás, e é acusado. Ele faz sua defesa, e neste diálogo ele fala que um dos acusadores é Aristófanes. Aristófanes sempre representava Sócrates como uma personagem ridícula. No vídeo que eu fiz sobre o banquete, vou deixar aqui também, que eu mostro as concepções de amor no banquete, o Aristófanes é um dos que apresenta a concepção de amor. E aí o Platão pune o Aristófanes, colocando na boca dele a concepção que ele considera mais ridícula, mas é a que a gente hoje entende como amor, né? Conceitos mais entendidos hoje como amor. Enfim, Platão detestava o Aristófanes porque o Aristófanes ridicularizava Sócrates, né? E no próprio livro Banquete a gente vê lá que o Platão pinta Sócrates também né, dessa maneira meio tonta, assim, porque ele chega no banho, ele se perde no meio do caminho, sabe? É uma pessoa que vive nas nuvens. Então, de modo que o Aristófanes não estava totalmente errado, porque o Platão, que é amigo que defende, também conta a história, pinta Sócrates de uma maneira assim, meio, né, avoado, sabe? Aquela figura do filósofo que fica com a cabeça nas nuvens, se perde. E o Nietzsche, no Crepúsculo dos Ídolos, dedica um capítulo a Sócrates e casca Sócrates. Os falsos chamam ele de Quasímodo, fala que é uma criatura ridícula, medonha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, acho que eu fiz todas as referências a Sócrates que eu conheço, que eu já tratei aqui no canal. Continuando com o teatro, Ruy Blas, do Victor Hugo. Isso aqui é uma peça de teatro. E aqui é a história do Ruy Blas, que é um serviçal, mas ele é empregado lá de um senhor, de um aristocrata. E esse aristocrata quer se vingar da rainha, porque ele se sentiu ofendido e ridicularizado, a rainha da Espanha. Ele apresenta o Ruy Blas como um cavaleiro nobre e tal. Por quê? Porque ele sabe que o Ruy Blas é apaixonado pela rainha. E o Ruy Blas, para ficar perto dela, aceita, né? A presepada vai como um fidalgo tal. O patrão do Ruy Blas, acho que ele é um idiota, gosta da rainha e tal, né? Só que ele, como amigo próximo e tal, ele começa a perceber algumas coisas na corte, ele começa a perceber quem é quem ali, começa a desvendar algumas coisas, é bem perspicaz. Ele acaba caindo na graça de todo mundo, ele acaba se tornando ministro, primeiro-ministro, alguma coisa assim. E acaba fazendo as reformas, sem apoio do povo, tal, tal, tal. A rainha se apaixona por ele, até que depois a farsa é desfeita, né? O outro fica muito incomodado com essa situação, meio que o tiro saiu pela culatra, e a farsa é desfeita e tem um desfecho assim meio trágico. Victor Hugo a gente sabe, ele é o expoente do romantismo lá na França, ele trata isso de uma maneira muito romântica, não é uma tragédia como outra qualquer, aqui tem uma mistura de tudo. Ele está num período em que ele já não fazia tragédia como os neoclássicos do século XVII, Racine, Molière, Corneille, mas ainda assim, a minha edição está em francês, aí dá para ver claramente as rimas e tal, não sei bem se tem métrica, mas rima e tal, mas com viés romântico, não é aquela tragédia. Aqui tem a mistura do que ele mesmo disse num texto específico teórico, que é o grotesco e sublime. Quem quiser entender bem romantismo, ler esse texto ajuda bastante, porque o romantismo ele trata com figuras antitéticas, né? De antítese. Um livro que ajuda a entender bem isso, e um filme, né? Relações Perigosas. Acho que a tradução ficou Relações Perigosas. Vocês veem o discurso lá, eu a amo, eu a odeio. É um discurso barroco, romântico. Polos opostos que entram em contato, né, que se relacionam, que estabelecem uma relação entre polos. Amor e ódio, grotesco e sublime. A Bela e a Fera é
mais ou menos uma outra versão do Corcunda de Notre Dame, né? A gente tem lá a Bela e a Fera, é o grotesco e o sublime. Então o romantismo faz isso, ele dramatiza. Então é uma forma de dramatizar bem as situações, as relações. Vai para um extremo oposto e outro extremo oposto, coloca isso em contato. A expressão em artes para isso, né, desse período é o barroco. Você pode ver os anjos, toda aquela coisa, aquela carga emocional bem pesada, naquele excesso de coisas. É isso, dramaticidade. E aqui tem drama. Tudo isso para falar de um aspecto daqui. Aqui tem esse viés romântico mesmo, dramático. O grotesco e o sublime não tá na aparência aqui deles, tá na condição. Ela, rainha, ele lá, um serviçal, lacaio, era essa palavra que eu tava tentando lembrar. Ele é o lacaio lá do senhor. Ele é o lacaio e ela a rainha. É uma história, não chega a ser uma história de amor, mas assim, os dois se apaixonam um pelo outro. Os Ratos, do Dionélio Machado. Eu não conhecia esse autor, nunca nem tinha ouvido falar nele. Aí li esse livro, que está naquela relação de ser livros essenciais da literatura brasileira. E eu gostei porque, qual é a situação aqui? O Nazianzeno é um pai de família, tem um filho doente e ele deve dinheiro ao leiteiro. Ele precisa pagar essa dívida, ele está empregado, é funcionário público, mas não tem dinheiro. Ele precisa pagar essa dívida, senão o leiteiro vai cortar o leite, a entrega do leite. E ele não pode ficar sem o leite, porque o filho está doente, enfim, toda a situação. Então aqui, dentro de 24 horas, a gente tem acesso à vida do Nazianzeno, assim, bem de perto. E a gente acompanha todos os recursos dos quais ele lançou mão para conseguir dinheiro. Tenta emprestar de alguém, não consegue. Consegue o dinheiro lá emprestado, depois tenta a sorte na jogatina, no bingo, sei lá, algum jogo de azar, ele ganha, depois perde, e depois tenta penhorar alguma coisa, mas não vai porque o outro só compra, não vê. Sabe aquela situação que vai dando agonia, a gente vai ficando, né, ansioso, a gente vai ficando agoniado, aquela pressão me faz lembrar cinema. Sabe aqueles filmes de suspense, de tensão narrativa, assim, que parece que tem uma câmera assim, bem perto, bem no ombro, assim, você acompanha de perto. Isso me faz lembrar os filmes dos irmãos Dardenne, são dois irmãos belgas. Depois vocês procuram aí na internet, vocês acham. Os filmes deles são assim, pouco diálogo, é uma tensão constante, parece que a câmera está assim, bem no cangote, você vai acompanhando a tensão, o suspiro, a ansiedade e sempre um drama ali. Eu me senti vendo um filme dos irmãos Dardenne. Então assim, 24 horas ele tem que se virar e aí surgem dificuldades da pressão, até que ele chega à noite com dinheiro, ele passou por tanta tensão, que ele começa a ter alucinações e acontece lá alguma coisa. A história é simples. Essa tensão, né, na narrativa que faz a gente sentir o que o personagem está sentindo, que eu acho que vale muito aqui. Porque é difícil fazer isso, eu acho. É você transferir para o leitor o que o personagem está sentindo. É o que o Graciliano Ramos faz em Angústia, por exemplo. Você fica angustiado, realmente. Aqui você fica apreensivo, né? Você fica tenso com essa situação toda dele. O que eu gostei de saber também é que o autor, ele escreveu esse livro na cadeia, porque ele era militante político, comunista e tal, e o Érico Veríssimo pediu para ele escrever uma obra para concorrer a não sei o que lá, e ele, sei lá, poucas noites escreveu esse livro. A Terceira Mulher, do Gilles Lipovetsky. Eu tinha colocado uma foto no Instagram desse livro, e eu comecei a lê-lo para falar dele nas indicações de Dia Internacional da Mulher, né? A Terceira Mulher, Permanência e Revolução do Feminino. Eu coloquei a foto no Instagram falando que eu não tinha certeza se eu tinha gostado, se eu estava gostando ou não, que a intenção era citá-lo, né, no vídeo das mulheres, mas eu já não tinha certeza. E quem viu o vídeo viu que eu não falei dessa obra. Por quê? Trata aqui da terceira mulher. Qual é? A mulher contemporânea. Por que eu não fiquei assim? Eu não sei muito bem o que dizer sobre essa obra. Se eu gostei ou não gostei. Eu acho que o problema aqui está mais de método. Primeiro, ele começa a falar, ele começa a história de uma maneira não linear, não muito didática, e isso não é defeito, né? Eu já logo digo, isso não é defeito. Mas no começo, eu tive a sensação de que ele estava falando mal. Eu fiquei assim, mano, ele está falando bem, é um livro sobre as mulheres e dá, né, pela capa, a Revolução do Feminino, você pensa, ele vai falar das conquistas femininas e tal. Ele começa a falar de coisas, problemas de comportamento, assim, não é que eu quero que fale bem e não pode falar mal, não é isso.
mas me pareceu que a proposta era outra e isso me deixou confusa. E eu acho que a questão aqui também é de método. Começa a falar coisas e não apresenta dados científicos, não precisa ser científico, mas de pesquisa, dados estatísticos para fundamentar. Às vezes apresenta, mas não discute muito bem. Às vezes aí tem uma notinha, assim, aqui atrás, no rodapé. Você tá lendo aqui, vai ler lá. Não, traz a pesquisa para a obra, a pesquisa do instituto tal, e discute. Eu sou chata para essas coisas. Eu dou aula de metodologia científica. Você não faz as coisas desse jeito. Traga para a obra e discuta. Aí você sabe de que período ele está falando, quando foi feita essa pesquisa, as conclusões. Não, ele faz muito superficialmente e deixa essa coisa confusa, não sabe se está falando bem, se está falando mal. A gente só descobre a primeira, segunda, terceira mulher lá pelo meio do livro, e já devia ter estabelecido isso antes. Qual é a primeira mulher? É a imagem da mulher diaba, assim, tipo Eva, sabe? Até a Idade Média, aquela questão de mulher ser responsável pelo pecado capital, original, e bruxas que eram queimadas, feiticeiras, até a Idade Média mais ou menos, a mulher como o estigma do mal, coisa diabólica. Depois, numa visão mais romântica, mais burguesa, a mulher como santa, recatada, bela, recatada e do lar. É alguma coisa assim, de uma figura do lar, né? Uma bonequinha lá para o lar. Algo mais ou menos assim. E a terceira mulher, essa mulher contemporânea, né, que é uma conquista, né, do século XX, graças à Primeira Guerra Mundial, né, por toda a situação de guerra, e não só, né, a partir dali, vários outros avanços. Mas essa terceira mulher surge no século XX, que é essa mulher que a gente vê, que sou eu, que é você, mulher, que está me assistindo, que é independente, que trabalha, que não sei mais o que, um monte de coisa, tem muitos direitos, o que não tinha antes. Não há muito mais, pelo menos não, da maneira como era antes, a imagem daquela mulher que tem que ficar no lar, cuidando e tal. E muita coisa que ele fala aqui, coisa aqui que são prerrogativas de gênero, não é mulher, é da natureza humana. Tem coisa que ele quer colocar, mas não é característica feminina ou masculina. É da natureza humana, são características biológicas, sabe? Enfim, gente, eu não sei muito bem o que dizer, né? Mas eu fiquei assim, meio... Eu achei um livro um pouco ambíguo demais, assim. Não me satisfez muito bem. Comentem se alguém leu e que impressão teve, afinal. Serafim Ponte Grande, do Oswald de Andrade. Aqui é um livro bem interessante, porque o Oswald de Andrade tem aquele jeito escrachado dele, né? E aqui é interessante porque ele inova na forma, né? Já no Memórias Sentimentais do João Miramar ele tinha feito isso. E não são capítulos, são excertos, né? E que tem nome, como se fosse verbete, é engraçado. Só que diferente do Memória Sentimental de João Miramar, acho que é isso. Não, aqui é Serafim Ponte Grande. Memórias Sentimentais de João Miramar, entre um excerto e outro, havia menos ligação. Então eu não percebia uma linearidade assim, muito próxima. Então, assim, tinha uma cronologia que mais parecia distante. Então, tratava de uma década, depois da outra década, tinha um hiato muito grande entre um excerto e outro, só que a gente não conseguia precisar muito bem o que era a diferença, qual era, né? E aqui não. Aqui ele subtrai todas essas questões descritivas e de ligação mesmo, de encadeamento de ideias, e vai direto no que interessa. Como se fosse um diário em que ele conta seu estado emocional, conta um pequeno fato e vai citando as pessoas, mas dá para acompanhar muito bem, porque ele vai contando figuras femininas, as presepadas vão se repetindo, né? Então ele conta fatos isolados, lá com a amante, depois com a mulher, a fase que ele tá com a mulher, depois com a amante, enfim, e as coisas que vão acontecendo. Então eu gostei mais desse, porque ele é mais linear, embora tenha essa estrutura de ruptura, né, de fractais, né? Só que não é uma coisa caleidoscópica, tipo uma obra cubista que você cola e fica todo mal ajambrado. Então, assim, são fractais que você consegue encadear e perceber um ao outro e acompanhar de maneira linear. E um outro livro que eu quero falar é O Inimigo Íntimo, do Eduardo Lages. Eduardo Lages é um jovem escritor que eu conheci no Sebo do Messias naquele dia que eu comprei os livros do último book haul. Lembram que eu fiz? Falei que fui no Sebo e comprei algumas coisas. Naquele dia que eu comprei aqueles livros, eu conheci o Eduardo Lages, ele me reconheceu porque ele segue esse canal. E a gente começou a conversar, ele falou que era escritor tal e quis me mandar um livro para eu ler, esse é o segundo livro dele. E ele fica na Paulista, acho que é aos fins de semana, numa banquinha lá com os livros dele e tal. E eu acho que eu já vi, né? Ele mandou a foto, eu acho que eu já vi por lá. Ele mandou o livro para eu ler
Eu li. Eduardo, muito obrigada. Eu já te agradeci por e-mail, mas eu agradeço novamente. E agora as minhas impressões sobre o seu livro. Aqui é uma espécie de narração de memórias, né? Da infância até a adolescência. A gente pode pressupor que é autobiográfico? A gente pode imaginar que talvez seja, mas não dá pra afirmar por quê? Porque o personagem principal não tem o nome do autor, né? A gente só pode ter certeza quando isso acontece, embora o autor possa ter colocado dados autobiográficos aqui. Então, aqui é a história do Guilherme, né? Narrada desde a infância, filho único tal, e dos pensamentos, das presepadas nas quais ele vai se metendo. E ele tem uma linguagem, por que eu estou falando desse depois de ter falado desse? Desse aqui. Porque ele tem uma linguagem parecida, aquela linguagem escrachada, tá nem aí, dá o nome às coisas, escrachado, palavrão e tudo mais. E não chega a ser uma narrativa fragmentada como essa, vocês viram, ele faz excertos. São como memórias, que você lembra de fatos e narra todo aquele fato, começo, meio e fim. Depois, um outro fato, pode até ter uma sequência temporal, mas não é sequência imediata. Então, assim, aconteceu esse fato, na semana seguinte aconteceu outro. Não dá pra fazer assim com memórias, porque a sua memória não é. Você pode até precisar, isso aconteceu antes daquilo ou depois daquilo. Mas precisar quanto tempo antes ou quanto tempo depois é muito difícil. Então, assim, são fatos, né? Porque como ele começa a contar desde a infância até a adolescência, então a gente já percebe uma cronologia aí. Mas são fatos que se encerram depois de outro capítulo com outro fato. Ele vai narrando uma juventude normal, eu diria, né? Eu acho que filho único, a descoberta do sexo, da bebida, o primeiro trabalho, que ele começou a estudar na faculdade, perdas emocionais, coisas assim, né? Eu gostei, você lê rapidamente o livro, né? Rapidamente, é uma escrita fácil, de leitura fácil, e essa pegada assim, de memórias e uma fala direta com o leitor, que busca uma aproximação entre o narrador e o leitor. Quantos anos tem esse narrador hoje? Não dá pra saber e não faz diferença. Ele está contando suas memórias de infância e de adolescência. Como ele termina, o que ele faz na vida adulta, não dá pra saber, mas não importa. Presepadas nas quais ele se meteu, a gente percebe que ele olha com distanciamento por tudo aquilo que passou na infância e na adolescência, porque a gente percebe que tem um distanciamento e tem uma crítica, porque ele avalia o comportamento, né? Naquela época eu era tipo um idiota, pensava assim, fiz essa boçalidade. Claro que ele não usa esses termos, mas ele faz comentários assim. Ele tem um distanciamento crítico sobre o comportamento dele, então de modo que você pensa, né? Ele está numa fase bem mais adulta, né? E está olhando com olhos objetivos, precisos, sem se desculpar, sem se culpar. Eu gosto disso, quando o narrador de memórias não se desculpa e não se culpa. É o que é, e pronto. Certo? Obrigada, Eduardo. E o último livro, O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Eu tenho 4 livros do Walter Hugo Mãe, esse foi o primeiro que eu quis ler. Criei nenhuma expectativa, né, sobre o autor, mas eu não pensei que eu fosse gostar tanto. Ele lembra, a escrita dele lembra muito da Clarice Lispector, de alguns contos, e a composição das histórias, aqui são várias histórias que se cruzam, nos faz pensar que cada história de cada personagem pode ser um conto. Eu lia no começo e achava que era conto, porque ele começa com um personagem, narra o que vai acontecendo, aí abandona o personagem, começa com outro personagem, adianta a história, às vezes faz uns 2 capítulos, depois abandona esse personagem, depois começa com outro, e a gente pensa que acabou, que poderia ser um conto, né? Só que depois, mais à frente, ele retoma o personagem primeiro, já entrelaça já com a história do outro e vai costurando. E é a história de pessoas bem solitárias, né? Aqui tem um pouco de tudo. Tem personagens que sofrem preconceito, personagens solitárias, personagem amor, a solidão, o amor. São esses sentimentos comuns a todo mundo, primários até, em alguns casos. Amor, preconceito, solidão, sobretudo isso. E são histórias bem singelas e eu adorei ler. Escreve muito bem, a narrativa é muito fluida e muito sensível. É uma história bonita, me fez lembrar aqueles filmes assim, sabe, da Amélie Poulain e alguns filmes europeus assim, que vai apresentando personagens, singeleza, com delicadeza e tudo mais. Eu chamo a atenção para uma história aqui da Anã
tá logo no começo, a Anã que mora sozinha e tal, e tem a vizinhança de mulheres que vão lá e ficam inconformadas. E tem uma característica que essas mulheres lidam com essa Anã de uma maneira muito perversa. Aquela bondade porque considera o outro inferior e vai se aproximar, porque é inferior. Porque se fosse uma pessoa que considerasse superior, ia se afastar e ia falar mal. Se aproxima e fica com aquela bondade perversa, tipo, ah, você não pode namorar porque você não vai aguentar, olha a sua estrutura física, você não aguenta e não sei o que. Até que essa Anã parece grávida e elas ficaram assim, inconformadas. Como é possível uma anã estar grávida, ter um homem, sabe? Uma coisa perversa demais. Ficou pior quando elas descobriram que a anã nem sabia qual o pai era. Ou seja, tinha mais de uma possibilidade. Impossível. E foram muito cruéis, muito cruéis. Isso me fez lembrar, assim, imediatamente, essa história de A Menor Mulher do Mundo. No vídeo que eu falei dos contos, dos melhores contos, eu falei da Menor Mulher do Mundo. É uma história que, agora que eu prestei atenção, as duas são pequenas, né? A Anã, a Menor Mulher do Mundo, a Anã também. As duas anãs, as duas são vítimas de recalque, de perversidade, aquela, ah, coitadinha, sabe? Aquela pena perversa que não ajuda, que só comenta e tipo assim, ainda bem que não sou eu, mais ou menos isso. Como ela pode se ela não tem condições, alguma coisa assim. Eu adorei esse livro, eu recomendo fortemente. Parece que meu mês não rendeu muito, mas rendeu. Por quê? Eu comecei a ler Grande Sertão Veredas. E eu li bastante já do livro. E eu vou terminar agora no começo, né, de abril. E já vou fazer o vídeo conforme eu prometi. Então assim, vocês sabem que aquele livro, além de ser muito grande, não é de uma leitura tão fluida assim, tá? Por isso que eu não rendi mais, mas assim, a leitura rendeu, não rendeu em volumes, assim, digamos, tá bom? Então comentem do que vocês gostaram mais, se alguém já leu alguma coisa, principalmente a Terceira Mulher, hein? Eu gostaria de saber a opinião. Por favor, comente e não esqueça de me seguir nas redes sociais, o Querido Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Muito obrigada por assistir, fez aí.